Deixa eu perguntar aqui, eu queria saber, tanto de você, Jorge, quanto do vereador Borgo, qual a nota de 1 a 10, hoje faz 73 dias exato, do novo governo, Uhum. Lula, do Tarcísio. Então eu gostaria, assim, 4 minutos aí, dar uma analisada de 1 a 10. A nota de vocês, né? E se for. Você dá nota e fala por quê? Do governo federal, estadual e municipal. Uma análise, tá? Você quer começar, Jorge? Sim, pode ser. Na realidade, viu, Nilton? Boa noite a todas e todos. Boa noite ao Borgo, boa noite a você, obrigado pelo Boa noite. Boa convite. noite. Obrigado a você. Até fazendo só puxando um gancho do que o Borgo estava falando, Sim, eu avalio que a política ela fica muito distante da população e cada vez mais, exato. porque a briga dentro, interna corporis, por esses instrumentos que garantem a disputa de poder, inclusive do próprio executivo, ela é muito desgastante e a população não entende. Então, por exemplo, não entende não é por falta de capacidade, não entende porque não tem acesso a isso e isso não é feito um debate público. Então, toda essa energia gasta, por exemplo, na disputa desses instrumentos de poder que naturalmente vão influenciar na disputa dos executivos, ela se torna muito cansativa, muito burocrática, desgastante. E eu acredito que perde-se tempo importante para discutir projetos que, por exemplo, em Bauru são de suma importância, né, como problemas crônicos que nós temos de saúde, drenagem, água e etc. Sim. Né, então eu avalio que medidas sem muito pensamento e nas consequências podem ocasionar, às vezes, traumas institucionais que ficam difíceis de depois se reorganizar ou de se realocar. Com relação aos governos, Newton, eu olho com muito bons olhos o governo do presidente Lula que se inicia. Ele começa a fazer uma disputa, né, com o dito mercado e com a aristocracia, com a burguesia nacional, para que a gente possa influenciar de maneira diferente, menos especulativa do mercado, de uma maneira menos, né, favorecedora das grandes corporações nacionais. E aí começa a fazer uma disputa de juros, começa a sinalizar, aquecer novamente o mercado interno. E dentro disso já vem outras questões em conjuntos, como aumento da merenda, né, aumento do percentual da merenda, a volta do pagamento e aumento das bolsas de pesquisa, que as universidades públicas são quem produz ciência nesse país, né, dentre outras medidas, como por exemplo nós tivemos nas terras indígenas, uma medida fundamental, porque aquele povo estava morrendo, né, por uma política proposital organizada pelo governo Bolsonaro para matar o nosso povo indígena e assim facilitar a extração de madeira ilegal, a extração de pedras preciosas e ouro ilegal. Então ele começa, né, em 70 dias, numa toada, na minha avaliação, sendo até um pouco raso aqui, mostrando a que veio, que é realmente colocar em prática um projeto, né, democrático popular, mais voltado à maioria da população brasileira, que não podemos esquecer, mais de 80% vive apenas com o salário mínimo e a situação de miséria é bastante grave. Então avalio de maneira positiva, ainda com algumas ressalvas, demorou para nomear o presidente do INCRA, para que a gente possa discutir as terras devolutas, a reforma agrária, mas eu acredito que já é uma boa sinalização. E não diferente, né, o Tarcísio no estado de São Paulo também mostra que veio, né, e que na minha avaliação vai ser um governo mais difícil que os governos do PSDB. Já coloca em pauta a privatização da Sabesp, né? Já coloca em pauta, ou melhor, quase que a destruição da educação estadual, né? Hoje, por um ato, na minha avaliação, bastante infantil, muda o nome do que seria do metrô Paulo Freire, né, para um bandeirante que exterminou os povos indígenas do estado de São Paulo, então mostra o que veio de outra monta. Mas eu acredito que a República Federativa, ela é justamente isso. Né? Os estados se compõem de seus governos, a federação dele, inclusive essa disputa de projetos
faz parte da pluralidade, que é o Brasil, e aí cabe aos movimentos sociais, aos parlamentos, fazer a disputa do que entende mais para um país mais justo, cada qual defendendo a brasa para sua sardinha. Mas, na minha avaliação, acho que o governo Lula começa bem e o governo Tarcísio começa com bastante ressalvas que a gente vai ter que acompanhar de perto.